Oi pessoal, tudo bem? Queria começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Você já parou para pensar há quanto tempo existe o gesto de apertar o barro com a mão? Não a técnica cerâmica em si, mas o gesto mesmo, de pegar um punhado de barro e transformar em alguma coisa que não existia antes? Porque foi mais ou menos essa pergunta que, um tempo depois, se transformou na minha pesquisa de doutorado. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que se chama O Tempo das Coisas Terrenas, Cerâmica, Sobrevivência e Ancestralidade na Arte Contemporânea. Mas eu prometo que não vai ser um vídeo acadêmico chato, pelo menos eu acho. Porque a ideia aqui não é falar só de teoria, mas falar principalmente das questões que deram origem à minha pesquisa e de como essas questões atravessam a minha prática de ateliê cotidianamente, assim. Bom, lá em 2014 eu ainda não fazia cerâmica e eu estava saindo do design gráfico porque eu queria desenvolver um trabalho artístico um pouco mais maduro, um pouco mais sólido. Então eu decidi entrar no mestrado em artes visuais para experimentar outras formas de fazer, outras formas de pensar. E na época eu estava com uma pira, assim, nas histórias de origem de estrelas e planetas. E eu me dei conta que tinha uma coisa que me instigava muito, que era essa transformação pelo fogo, essa transformação pelo calor, pela energia. Então eu comecei a pesquisar materiais que se transformavam com calor. Primeiro eu olhei para a cera, para o gesso, para o concreto, eventualmente olhei até para o bronze, mas acabei chegando na cerâmica. Eu nunca tinha feito cerâmica, então eu comprei um pacote de barro, na papelaria mesmo, e comecei a brincar com aquele material. E foi aí que tudo começou, na verdade. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que o que me interessava na cerâmica não era só a técnica, mas principalmente o material. E essa transformação irreversível do barro para a cerâmica que acontecia na queima e que eu achava muito mágico. Nessa época, em 2015, 2016, eu comecei a produzir algumas peças para vender. E comecei a perceber, enquanto eu produzia, que algumas questões batiam muito forte em mim. Por exemplo, que material era aquele que eu estava usando? Eu não sabia de onde a argila vinha, eu não sabia qual era a história dela na natureza. Eu tinha muita curiosidade de saber a idade daquele material. Quanto tempo ele levou para ficar pronto, daquele jeito que eu podia usar para modelar uma peça depois. Me interessava também em pensar quanto tempo duraria uma peça minha nesse planeta. Sabia que ela ia sobreviver para além de mim, depois que eu morrer as peças vão continuar existindo, isso me deixava muito instigada a continuar produzindo, mas a produzir de um lugar de mais responsabilidade, talvez. Então, aos poucos eu fui percebendo que o que eu me interessava não era só o que eu fazia com o barro, mas a história que existia nele antes de mim. Nessa época eu conheci o trabalho da Celeida Toches e foi um encontro assim muito forte. O trabalho dela é muito incrível, assim, em muitos aspectos. E olhando para as obras e lendo sobre o processo dela, eu comecei a reconhecer algumas coisas. De forma nenhuma me comparando com ela, mas eu sentia que ela compartilhava comigo alguns desses questionamentos. Sentia que na obra dela, ela conseguia deixar passar essas inquietações. É como se essas inquietações a movessem, fizessem com que ela produzisse as obras que ela produziu. E isso me deixou curiosa para pensar em outros artistas e pensar, será que tem mais gente com esses mesmos questionamentos? A partir daí eu comecei a olhar o trabalho de outras artistas. Me deparei com a Ana Maria Maiolino, que é uma artista multimídia que eu admiro muitíssimo. E a Maiolino tem uma pesquisa muito bonita com formas básicas, como ela chama, formas primordiais, de certa forma. E essas formas básicas começaram a me intrigar muito, porque eu pensava, bom, quando eu pego um lápis, existe uma certa naturalidade no risco. Quando eu pego um pincel, existe uma naturalidade na pincelada, quase como se essas ferramentas me ensinassem como usar as ferramentas, como se fosse um gesto natural a partir da minha relação com aquela ferramenta. Então eu comecei a pensar, será que o barro também me convoca para alguns gestos que seriam naturais nessa relação? Eu comecei a sentir que com o barro acontecia algo muito semelhante. Quando alguém pega um punhado de barro, alguns gestos aparecem quase sempre. Amassar, apertar forte com a mão, furar, fazer um rolo, achatar, fazer algum tipo de textura na superfície. Como se existisse um tipo de vocabulário,
de uma linguagem que não nasce só da gente, mas da nossa relação com aquele material. E aí eu comecei a me perguntar, será que esse vocabulário nasce da gente ou ele emerge do próprio material? Acho que foi essa curiosidade que me fez transformar as minhas inquietações num projeto de pesquisa para o meu doutorado. Nesse processo, eu acabei encontrando um livro que foi muito importante para a minha pesquisa, que não tem tradução em português, mas se chama Semelhança por Contato, de um autor chamado Didi Huberman, que é um autor que eu gosto muito. E o que me chamou a atenção nesse livro foi o método. Ele parte de um único procedimento, que é a impressão por contato, para falar de uma série de artistas e colocar lado a lado obras de arte contemporânea e peças arqueológicas variadas. Ele não está pensando a partir do ponto de vista técnico. Ele não está interessado numa repetição dos modos de fazer. Ele está interessado em outra coisa, ele está pensando no que esse gesto produz em termos de tempo, memória, ancestralidade, sobrevivência. E aí, a leitura desse livro virou uma chave para mim, porque eu comecei a me dar conta de que eu podia fazer isso com barro. Em vez de centrar minha pesquisa num artista ou em outro, eu queria colocar o material no centro e perguntar que tipo de pensamento ele convoca, que gestos ele pede, que vocabulário nasce dessa relação entre a gente e esse material tão potente. Que tipo de relação com o tempo, com a memória, com a ancestralidade ele cria? E foi a partir daí que a minha pesquisa começou a tomar forma. Eu comecei a olhar para produções de cerâmica muito diferentes entre si e colocar lado a lado peças de cerâmica arqueológicas com milhares de anos de idade e obras em cerâmica que estão inseridas num contexto de arte contemporânea de variados artistas. Eu organizava painéis de imagens, colocando essas imagens lado a lado, sem classificar por período e sem levar em consideração passado e presente. Porque eu não estava interessada em construir uma linha do tempo de nenhuma forma. Eu estava, na verdade, interessada em entender o que sobrevive. Quais gestos continuam aparecendo, quais formas insistem em voltar, quais relações com o material atravessam o tempo. E aí, aos poucos, foi surgindo para mim a noção de que a cerâmica não é só uma prática, mas um campo onde o tempo se transforma, se sobrepõe, se acumula. E foi assim que a pesquisa começou. No fundo, o que ficou para mim não foi uma questão teórica, foi uma sensação de que quando a gente pega o barro, a gente nunca começa do zero. Que existem gestos ali que não são só nossos, que as formas que nascem já passaram por muitas mãos antes da nossa. Isso me intriga até hoje, na verdade, né? Se esses gestos não nascem na gente, aonde eles nascem? Quando eles nascem? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria te convidar a pensar um pouco sobre isso também. Quando você pega um material, qualquer material, não precisa ser o barro, o que dali é uma escolha sua e o que já estava acontecendo antes de você chegar? Nos próximos vídeos, eu vou continuar essa investigação com vocês, falando um pouquinho mais da minha pesquisa, apresentando outros artistas que me inspiraram, falando dessas relações que eu enxerguei entre a cerâmica, o nosso fazer e o tempo. Mas, por enquanto, talvez baste que a gente preste atenção não só no que a gente faz com o barro, mas o que o barro faz com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Se esse vídeo fez vocês pensar em alguma coisa, comenta aqui embaixo. Para mim é super importante tirar esse doutorado da gaveta e falar da minha pesquisa para vocês. Eu acho que isso enriquece muito a minha pesquisa, inclusive. Eu adoraria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo, desse formato e o que vocês querem que eu fale mais no próximo, tá bom? Tchau!